Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer em casa uma escavadeira hidráulica usando seringas. É claro que esse aqui, antes de tudo, é um brinquedo muito bacana, mas também é um projeto muito legal para você entender um pouco de hidráulica e entender também como funcionam os robôs. Essa escavadeira que a gente vai montar é feita basicamente de peças de madeira, algumas ferragens e a parte mais legal é a parte hidráulica. A parte hidráulica é o seguinte, são 4 seringas de 10 ml mais 4 seringas de 20 ml. Essa seringa você compra em qualquer farmácia, ela é bem baratinha. A outra coisa da parte hidráulica são as mangueirinhas. São 4 mangueirinhas, na ponta de cada uma vai 2 seringas. Essas mangueirinhas você encontra em pet shop, elas servem para transportar o ar em aquário. Além da parte hidráulica, tem a parte de madeira. A parte de madeira principal é feita de uma chapa de MDF de 3 mm de espessura. Você vai falar, meu, onde eu vou encontrar uma chapa de MDF de 3 mm? É exatamente a madeira usada naquelas pranchetas. Aquelas pranchetas que você compra na papelaria por R$2, R$3 para anotar coisas. Dá para fazer esse projeto usando só 3 pranchetas. Por quê? Porque a gente já desenhou as peças de um jeito que você coloca em cima de uma prancheta e corta em cima da prancheta. Esse molde das peças aqui pode ser baixado em PDF no site do Manual do Mundo. Além disso, você vai precisar também de um pedaço de caibro ou de pontalete, é esse tipo de madeira aqui. Vai precisar de 2 pedaços de 29 centímetros, então um pedaço de mais ou menos 60 centímetros. Eu vou usar um pedaço de pinos aqui, que é a madeira mais barata. Vai precisar também de uma tábua. Essa tábua aqui tem 25 centímetros de largura e 2 centímetros de espessura. O ideal é que você use uma tábua que tenha 2 também de espessura. Pode ser mais larga, mas aí você corta. Eu vou usar pinos também, que é o mais baratinho. Na parte das ferragens, a parte principal são esses parafusos aqui. São parafusos que usam porcas, parafusos que geralmente se fala parafuso para ferro. São 8 parafusos desse, cada parafuso tem 2 arruelas e uma porquinha. Coisa importante, eles têm 4 centímetros de comprimento. Isso serve para você conseguir varar o suficiente. Se ele for menor que isso, não serve. Eu também vou usar 3 pitões. Pitões são esses parafusos que tem uma argolinha em cima. Eu estou usando o menor tamanho que eu encontrei. Se você encontrar maior, não tem muito problema. E vou usar um parafusinho de madeira também bem... Ups! Um parafusinho de madeira bem... Eita! Um parafusinho de madeira bem pequenininho, bem curtinho. Ele tem que ter menos de 2 centímetros de comprimento, que é para não varar a madeira. Bom, vamos lá. Como que a gente vai juntar tudo isso? Com um pouco de cola quente e de super cola. Isso aqui também é fácil de encontrar. Na hora de pintar eu vou usar tinta preta e tinta amarela, elas são opcionais, você não precisa usar isso. E para dar o acabamento eu vou usar um pouco de papel cartão, isso aqui é opcional também. E as ferramentas principais são uma furadeira e uma serra tico-tico. E antes de começar o mimimi, que você só vai conseguir encontrar essas ferramentas na lua, vamos combinar que furadeira e serra tico-tico qualquer vizinho ou qualquer parente tem em casa. É só você emprestar e, é claro, você vai ter que usar isso aqui com a ajuda de um adulto. Ops, esqueci de 3 coisas. De 2 arames, eu vou usar um arame aqui de mais ou menos 1,5 de espessura e outro de 0,8 de espessura. E também um cano de PVC. Pode ser um pedacinho bem pequenininho, a gente vai usar só uns 5 centímetros dele. Eu vou começar colando as minhas 2 folhas de molde no MDF que tem 3 centímetros de espessura. Eu também vou desenhar aqui um retângulo de 8 centímetros de largura por 25 de comprimento. Esse retângulo não está nos moldes. Eu também vou fazer uma medida de 29 centímetros nesse pontalete de pinos e mais um pedaço de 29 centímetros. Essas daqui vão ser as esteiras da escavadeira. Na tábua eu vou marcar um quadrado de 25 por 25 centímetros, 5 peças de 2 centímetros por 2 centímetros, uma peça de 2 centímetros por 3 centímetros e uma peça de 3 centímetros por 3 centímetros. As peças já estão todas desenhadas e agora, antes de cortar, a gente precisa furar. Todos os furos que a gente vai fazer são para passar esses parafusos, então o furo tem que ser um pouquinho maior do que o parafuso. Esse parafuso aqui tem 6 mm, eu vou usar uma broca de 6,5. Se você tiver outro tipo de parafuso, aí você usa a broca um pouquinho maior que o parafuso. Nessas peças que foram moldadas aqui no sulfite, é só fazer um furo em cima de cada bolinha que existe aqui. Nesse retângulo de 8 por 25, tem que ter um furo bem no meio dele. E nessas pecinhas aqui do pinos,
você precisa de um furo no meio de cada pecinha, sendo que esse de 2x3, o furo tem que estar levemente deslocado para um dos cantos. E nessa peça grande aqui de 25 por 25, a gente também precisa de um furo bem no meio. Vamos fazer isso lá fora. Na hora de cortar, eu tenho duas dicas. A primeira é que você deve ir cortando primeiro as peças que estão mais perto da borda e ir tirando essas peças da madeira principal. Por quê? Porque se você tirar um pedaço inteiro e depois resolver recortar esse pedaço inteiro, é muito ruim de ficar recortando em cima de um pedaço pequenininho. Então você usa a madeira toda e vai tirando, comendo pelas bordas. A segunda dica é o seguinte: para você fazer essas curvas, você tem que usar uma serrinha fininha, igual a essa aqui, senão você corre o risco de quebrar a serra. Na hora de cortar os pontaletes, como eles vão ser a esteira, eu vou aproveitar para dar uma arredondada nas pontas. As peças já estão todas cortadas e furadas e eu preciso dar acabamento nisso aqui. Então eu vou tirar todos os pedaços de papel, depois eu vou lixar com bastante cuidado e por último pintar. Os pontaletes e o retângulo eu vou pintar de preto e todo o resto de amarelo. Enquanto as peças pequenininhas ainda estão secando lá, vamos começar a montar a parte de baixo da escavadeira. Em cima dos caibros eu vou colar o retângulo de 8 por 25 usando um pouco de cola quente. E em cima do retângulo eu vou colocar o pedaço de pinos de 25 por 25. Para juntar a parte amarela com a parte preta, eu vou usar o parafuso. Presta bem atenção agora, porque todas as vezes que eu vou usar o parafuso vai ser do mesmo jeito. Então de um lado da madeira vai a cabeça do parafuso mais a arruela, e do outro lado da madeira vai a outra arruela e a porca. Então eu vou passar o parafuso com a arruela de um lado, encaixar a outra madeira e a arruela e a porca do outro. Agora a gente já pode começar a instalar a parte hidráulica. A primeira parte que eu vou instalar é a que controla esse movimento aqui e ela vai ficar por baixo da escavadeira. Primeiro eu vou instalar um pitãozinho nesse ponto, bem aqui no meio dessa faixa de madeira. Depois eu vou fazer um furinho nessa parte em que a gente puxa o êmbolo da seringa. Eu já vou aproveitar e furar todas as seringas de 10 ml. Para prender a seringa aqui embaixo e ela ficar flexível, eu vou usar um pedaço de cano de PVC. Primeiro eu vou fazer um furo com uma broca fininha que vai varar os dois lados do cano. Depois com uma broca bem grossa, eu vou fazer um furo grande só de um lado. E aí eu vou cortar o cano um pedaço mais ou menos de 3 centímetros. A ideia é prender o PVC aqui nessa madeira amarela, prender a seringa dentro do PVC e prender a seringa nesse buraquinho aqui, nesse pitão. Então a seringa vai ficar de um lado presa na parte preta e do outro lado presa na parte amarela. Só que para isso eu preciso virar um pouquinho essa parte amarela, de forma que quando eu encher a seringa, ela vai começar a empurrar a madeira para lá, e aí quando ela terminar de encher, ela vai fazer essa parte amarela dar uma meia volta aqui. Ou seja, conforme eu vou mexendo a seringa, essas duas partes vão se movendo. Então eu vou prender o PVC usando um parafuso, vou prender a seringa no PVC com cola quente e amarrar a seringa no pitão com um pedacinho de arame. Hora de começar a montar o braço da escavadeira. A gente vai começar montando os braços de baixo para cima. A primeira peça que eu vou fixar nessa plataforma aqui vai ser essa aqui, aquela pecinha de 3 por 2. Eu vou fixar na plataforma o lado que tem 3 centímetros. Essa peça tem que estar mais ou menos 5 centímetros aqui da frente e 3 centímetros aqui do lado. E eu vou usar cola quente para prender aqui. Presas nessa pecinha vão essas duas peças maiores aqui em formato de bumerangue. Uma coisa que você tem que prestar atenção é que esses 3 furos tem que ficar pro lado de baixo. Parafuso e arruela de um lado, arruela e porca do outro lado. Eu preciso preencher esses 2 furinhos aqui e dentro deles então eu vou colocar os cubinhos de 2 por 2 usando o parafuso. Esse furinho que sobrou eu vou usar para fixar o bracinho menor, mas atenção, eu não vou fixar nesse furinho aqui, eu vou fixar no segundo furo, nesse aqui. Então primeiro vai o cubinho de 2 por 2 dentro do braço menor e o braço menor dentro do braço maior. No primeiro furinho do braço menor e no terceiro furinho eu também vou colocar os cubinhos de 2 por 2. A peça que está faltando aqui na ponta é aquela garra da escavadeira, o nome daquele negócio é caçamba. E a gente vai fazer a caçamba com essas pecinhas amarelas que sobraram. Eu vou passar um pouquinho de super cola nessas peças mais arredondadas e depois juntar com essa peça que tem as serrinhas. Depois eu vou passar super cola nessas duas laterais desse retângulo e também vou encaixar lá na caçamba. Depois eu vou colar aqui em cima essa tirinha de madeira e em cima dela esse outro pedacinho aqui
de pinos. Você deve ter percebido que está faltando aqui o fundo da caçamba. E uma escavadeira com uma caçamba assim não vai conseguir pegar nada. Então eu vou completar isso aqui com um pouquinho de papel cartão, porque com madeira ia ser muito difícil de fazer. Então eu vou pintar o papel e depois prender o papel com super cola aqui no fundo da caçamba. A gente já poderia instalar a caçamba, mas eu esqueci de fazer um furinho nessa pontinha aqui. E aí é só eu encaixar a caçamba no último furo que sobrou da nossa estrutura. A escavadeira já está articulada, falta agora colocar as seringas. As seringas que vão na escavadeira são todas as de 10 ml. Eu vou prender a ponta da seringa aqui com cola quente e o puxador dela lá embaixo com arame e pitão, do mesmo jeito que eu fiz embaixo da escavadeira. A terceira seringa vai aqui para controlar esse movimento aqui. Então mais uma vez é cola quente de um lado e pitão e arame do outro lado. E a última seringa vai controlar esse movimento aqui. Mais uma vez, cola quente de um lado, arame do outro. Tá ficando já com uma bela cara de escavadeira, mas tá faltando alguma coisa aqui. Então eu preparei o seguinte, uma caixinha que eu pintei de amarelo, essa aqui era uma caixinha de parafuso, e eu colei uns papeizinhos pretos aqui para fazer de janela. E eu vou colar essa cabine na base usando um pouco de cola quente. E finalmente chegou a hora que você devia estar esperando, que é a gente fazer funcionar a parte hidráulica da escavadeira. Para isso eu vou usar as 4 seringas grandes que sobraram e as mangueirinhas. Vou colocar um pouco de corante na água só para ficar bonito. E aí eu vou injetando água dentro da mangueirinha até ela ficar totalmente cheia. É bom que a mangueirinha fique por baixo da água. Depois disso eu vou encher também a seringa grande. E aí eu vou conectar tudo isso na seringa pequena, deixando entrar o mínimo de ar possível. E para terminar, eu vou prender bem a mangueirinha na seringa usando um pouco de cola quente. E agora é só fazer a mesma coisa com as outras 3 seringas e as 3 mangueiras. Nessa hora, a coisa que você mais tem que ficar atento é não deixar entrar ar no seu sistema. E sempre na hora de conectar na seringa menor, ela tem que estar fechada. E finalmente, para arrumar esses cabos que estão uma bagunça, eu vou passar um pouquinho daquele arame fininho que eu mostrei no começo. Depois de muito trabalho, essa aqui é a escavadeira hidráulica. Antes da gente ver vamos ver se esse negócio realmente funciona. Os controles estão na minha mão, cada seringa grande é um controle. Em tese, essas seringas vão mandar na escavadeira. Agora que a gente já bagunçou bastante, vamos tentar entender um pouquinho como esse negócio aqui funciona. Primeira coisa, quando eu aperto qualquer seringa aqui, o líquido correspondente a essa seringa, por exemplo, se eu apertar a seringa verde, todo o líquido verde, qualquer lugar onde existir líquido verde, vai ficar com uma pressão maior. E uma coisa muito legal, o único lugar que consegue se mexer, o único lugar que vai reagir a essa pressão é o êmbolo da outra seringa, lá na ponta, uma seringa que também tem o líquido verde. Então eu aperto aqui e vai mexer o êmbolo lá do outro lado. Se eu puxar desse lado aqui, eu consigo também fazer retrair o êmbolo desse lado. Mas aí é uma coisa diferente que acontece. Eu diminuo a pressão e quem acaba empurrando o meu êmbolo é a pressão atmosférica. E aí tem uma coisa muito legal. A minha máquina é muito mais forte quando eu aperto aqui do que quando eu puxo. Porque quando eu aperto, eu consigo colocar a força que eu quiser, mas quando eu puxo, eu vou chegar no máximo na força da pressão atmosférica. E eu disse lá no começo do vídeo que isso aqui tinha a ver com robôs. Por que isso aqui é tão bom para construir robôs? Se a gente usar pistões hidráulicos como esse aqui, a gente consegue transmitir os movimentos com muita eficiência. Eu mexo desse lado aqui, ele mexe lá, sem usar nenhuma engrenagem. E uma coisa muito bacana é que qualquer posição que tiver esse pistão aqui, ele pode estar, por exemplo, de cima para baixo, de baixo para cima, de um lado para o outro, o movimento ali vai ser sempre o mesmo.
tenta fazer isso com uma engrenagem para você ver como isso vai ficar complicado. Aqui fica muito mais simples, isso faz com que seja muito mais fácil, a gente tem opções infinitas para construir máquinas muito complexas. E tem mais uma coisinha, na hora de encher as seringas com água, eu falei que era importante não deixar entrar ar. Você pode ver que aqui, ó, entrou um pouco de ar, o ar está se mexendo aqui dentro. O ar é muito ruim porque o ar é um gás e isso aqui precisa funcionar com líquido. O líquido tem uma propriedade muito importante que é, quando você aperta o líquido, você não consegue comprimir o líquido, ele vai sempre se manter no mesmo volume. O ar não, o ar é um gás. Quando eu aperto o ar, eu consigo comprimir o ar como se fosse uma mola. Então quando eu estiver apertando aqui e tiver ar aqui dentro, é como se tivesse uma mola aqui dentro. Em vez de eu fazer movimento aqui, eu vou fazer só essa mola aumentar e diminuir. Isso vai fazer com que perca muita eficiência o meu movimento. Mais projetos mirabolantes para fazer em casa, como este aqui, você aprende no Manual do Mundo. Talvez vocês já tenham visto essa escavadeira em algum vídeo no YouTube. Faz uns 2 anos mais ou menos que o menino fez um, todo artesanal e fez bastante sucesso. Mas eu não encontrei em absolutamente nenhum lugar que existisse um modelo, uma planta de como fazer essa escavadeira. E aí o que eu fiz? Eu peguei algumas fotos de escavadeiras de verdade e copiei as peças da escavadeira de verdade. Então a gente não se baseou em nenhum outro projeto da internet, a gente se baseou no projeto de verdade, de uma escavadeira real. E ela funciona de um jeito muito parecido com esse aqui. Então acho que esse vídeo vale um joinha seu aí embaixo, vai. Bom, tem outro projeto que a gente fez com coisas hidráulicas no Manual do Mundo, que é um guindaste hidráulico. Ele é um pouco mais simples que a escavadeira, então se você quiser começar a fazer os seus projetos hidráulicos, você pode começar pelo guindaste. Estou deixando o link dele aqui desse lado. Do outro lado eu vou deixar outro projeto que tem a ver com movimento. Esse é bem complicado, provavelmente você não vai querer fazer em casa, mas é muito legal de ver, que é um autômato. É um cavalo que quando eu rodo uma manivela, o cavalo começa a andar. A gente fez um tamanho bem grandão, eu acho que ele tem mais ou menos 1,5 m de tamanho e ficou bem bacana. O link está desse lado aqui.